Pois bem, o item 90, o padrão dos julgamentos da Inquisição, 1443 da era cristã. Bom, está acontecendo essas guerras e a Igreja Católica, junto com todas essas guerras, a Inquisição está funcionando. E a guerra contra a República Tcheca, ela acontece, você só vai ouvir nessa aula, você nunca vai ouvir isso numa aula com protestante. O alvo são as igrejas anabatistas, porque eu tenho falado para vocês, a República Tcheca é, nesse momento, junto com os vales da França e da Itália e da Suíça, vamos dizer, o centro de desenvolvimento dos anabatistas, onde eles existiam em maior quantidade. Veja, teve um professor que ele era um professor da Universidade de Praga, porque eu mostrei para vocês diversos reis, principalmente o rei Venceslau IV, né, que foi um rei que ele foi assim mais tolerante, tá bom? Mais tolerante com os anabatistas. Ele governou, voltando aqui, ó, de 1363 a 1419. O que nós vimos em 1420? Nós vimos que em 1420 estourou a guerra, porque quando ele morreu, o papado deu um jeito de mudar a situação da República Tcheca para ele entrar com o poder do Sacro Império Romano Germânico e acabar com os anabatistas. Por quê? Porque Venceslau estava protegendo os anabatistas. Ele não aprovava perseguição e morte na sua terra. Porque isso é realmente uma coisa pesada, né? E sem contar que é um prejuízo. É um prejuízo. Você mata os cidadãos que pagam impostos. Não? Só que a Igreja Católica dizia que tinha que matar. A maioria dos reis aceitavam. Venceslau não aceitava. Então, quando ele morreu em 1419, no ano seguinte, a Igreja Católica invadiu as terras, né? Vendo que eles estavam enfraquecidos. Bom, então, em 1443, eu cito aí, então, uma obra, Justiça, Magia, Poder, a Bruxaria entre a legislação e a prática judiciária na Normandia dos séculos 17 até 18, da Universidade de Brasília. Ela diz o seguinte, olha, em 1443, uma investigação promovida pelo Parlamento de Toulouse, França, né, desvelara irregularidades em alguns processos provenientes da cidade de Millau. Poucos anos depois, a monarquia francesa ordenaria uma investigação sobre o julgamento e a condenação de Joana d'Arc, que culminaria em sua reabilitação. Vocês conhecem a história de Joana d'Arc, né? Uma mulher que ouvia vozes de espíritos e ela participou da Guerra dos 100 anos, tá bom? Para conseguir fazer com que a França se livrasse da Inglaterra. Então ela acabou sendo condenada, mas aí aqui está dizendo que eles reabilitam ela vai se tornar uma santa. O influxo decisivo, contudo, vem entre 1459 e 1461. Na ocasião, algumas das vítimas da Inquisição instaurada em Arras fazem apelo de sua sentença ao Parlamento de Paris. A ação inquisitorial produzira 29 prisões, 12 execuções e uma morte em prisão. Analisando cada um dos casos, os magistrados parisienses decidem intervir. O processo chega ao fim mais de 20 anos depois, quando o parlamento anula todas as punições previstas pelo Tribunal Inquisitorial, declarando os julgamentos abusivos, falsos, nulos e contrários a toda forma e ordenança de justiça. Bom, como eu estou mostrando para vocês, nos tipos de julgamento, tinha até nas instruções, dizer, você pode estar fingindo que está lendo um livro com as descrições das heresias daquela pessoa, né, dos delitos daquela pessoa, mas lembrando, por que a Inquisição foi criada? Aqui nós não estamos falando simplesmente da matança, não. Essa matança, ela tem um alvo específico. Qual é? As igrejas que não batizavam recém-nascido. Por isso que eu sempre digo para vocês, o alvo era a verdadeira igreja de Jesus. Por isso que eles pegavam esses julgamentos, eles tinham que dar um jeito de matar as pessoas.
Eles tinham que dar um jeito de matar as pessoas. Por isso os textos que eu estou lendo para vocês, eles eram implacáveis. Recomendações dizendo: não acredite no herege, não acredite nele, só se ele entregar todos os outros, tá bom? Porque muitas pessoas até morriam, mas não entregavam os outros, né? Então era realmente algo desumano, né?